Agora sim, pessoal, gravando, muito boa noite, sejam bem-vindos à nossa penúltima aula ao vivo, né, da unidade curricular de programação da produção. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sustentabilidade e aonde entra a sustentabilidade dentro do PCP, né, para a gente fazer essa conexão, tá? Hoje vai ser uma aula mais dinâmica, né, obviamente vai ter os slides, uns vídeos com alguns exemplos para vocês. Boa noite, Wesley, tudo bem? De sustentabilidade, tudo isso. Aí eu trouxe o quiz para a gente fazer antes do intervalo, tá? Com 6 perguntas. E trouxe uma atividade para a gente fazer depois do intervalo um pouquinho mais complexa, tá? Para a gente poder aí botar o tique e o teco para queimar aí antes do final de semana, tá bom? Mas isso depois do intervalo, tá? Então, pessoal, vamos começar a aula de hoje, então. Deixa eu botar aqui. E aí, vamos lá, então. Pessoal, quando a gente fala de sustentabilidade, de maneira geral, assim, né, quando o mundo vem falando disso já tem um tempo, né, e isso, obviamente, acaba permeando nas empresas, né, é inevitável que isso aconteça, tá? A gente tem que trazer o conceito de desenvolvimento sustentável, né, e esse é um conceito que não foi criado aí por uma pessoa ou algo assim. Esse conceito foi criado pela ONU, né, numa parceria entre vários países, né, e aí existem palavra em inglês. Como assim palavra em inglês? Aonde? Eu falo. É, eu acho que é o teu Meet deve estar com as legendas ativadas hoje, Sander. Acho que é isso. Vê se não está ativado aí as legendas. Tem um lugarzinho ali embaixo que tem um CC e um quadradinho em volta. Se tiver ativado, é por isso que está saindo legenda. O meu aqui está desativado. E aí, pessoal, a parte de desenvolvimento sustentável, né? A gente tem aí basicamente 5 compromissos ou 5 pilares, né, que a gente fala, que foram estabelecidos lá na ONU, né, para que uma nação, uma empresa, enfim, independente do tamanho do grupo de pessoas, consiga alcançar esse desenvolvimento sustentável, né? Em que áreas essas pessoas, esse país, empresa, enfim, tem que atuar para alcançar isso, né? Primeira área são as pessoas, né, pessoal? Então, a ideia do desenvolvimento sustentável é erradicar a pobreza e a fome de todas as maneiras e garantir a dignidade e igualdade, tá? Segundo ponto é a prosperidade, né? Então, garantir vidas prósperas e plenas em harmonia com a natureza. Terceiro ponto é a paz, então promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Depois o outro ponto são as parcerias, né? Então implementar a agenda de desenvolvimento sustentável, né? Por meio de uma parceria global sólida. E por último, o último ponto é o planeta, né? Então proteger os recursos naturais e o clima do nosso planeta para as futuras gerações, tá? Então, o desenvolvimento sustentável é nada mais, nada menos que um termo, né, que se refere ao meio ambiente e aos seus recursos naturais. Então, a utilização disso de uma forma racional, né, tanto do meio ambiente quanto dos recursos naturais, era o teu? É que às vezes a gente clica ali e aí começa a girar a legenda automática. Beleza. Então, usar racionalmente esses recursos, né, pessoal, tanto o meio ambiente quanto os recursos naturais, tá? A gente, dentro do desenvolvimento sustentável, é a gente conseguir usar isso racionalmente, tá? Para que a gente consiga atender a nossa geração que está aqui no planeta agora e, porém, não comprometer as gerações futuras, né? Então, a gente não pode sair usando os recursos naturais de qualquer jeito, porque senão a gente compromete, né, as próximas pessoas que vão habitar aqui na Terra, tá? Então, o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento, né, que não vai acabar os recursos para as futuras gerações, tá? Dentro do desenvolvimento sustentável, né, a gente fala sobre meio ambiente, tá? Então, pessoal, o que que denomina um meio ambiente, né? O meio ambiente denomina um conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite a vida em todas as suas formas, né? Então, essa é a definição aí de meio ambiente. Mas,
Vamos aproveitar que eu botei umas perguntinhas aqui no meio dos slides, né? E a primeira pergunta é: refere-se aos seres vivos e não vivos, como os espaços e organismos naturais, espaço urbano, ou seja, tudo que influenciamos e somos influenciados. No caso, está falando aqui de meio ambiente. Vocês acham que isso é uma alternativa falsa ou verdadeira quanto ao meio ambiente? Vou dar um minutinho para vocês lerem e pensarem. E respondam no chat, né? Obviamente. O que vocês acham? Vocês acham que isso pode ser uma. A Gessandra acha que pode ser uma vertente, desculpa, uma afirmação sobre o meio ambiente. E o resto do pessoal que está aí? O José Cláudio, o Wesley, o que vocês acham? Dá esse minutinho aí para vocês pensarem. Faltam 15 segundos. 5 segundos. Então, aí, para a Gessandra que respondeu, a resposta foi verdadeira, né? Então, parabéns a Gessandra por ter prestado atenção, né? Show de bola. Então, essa é uma definição de meio ambiente, beleza? Dentro da definição de meio ambiente, né, a gente tem os recursos naturais, tá? Então, a sobrevivência humana, de maneira geral, no planeta Terra, tá? Ela depende de alguns elementos que são ofertados pelo planeta, né? Como solo, água, ar, florestas. Então, tudo isso que a gente depende para viver se chamam, né, recursos naturais, né? Tudo isso é extraído pelo homem, né, através da caça, agricultura, pesca, extrativismo vegetal ou extrativismo mineral. Quando a gente fala de recursos naturais, a gente divide, né, em dois grupos. Os recursos naturais renováveis, que são fontes inesgotáveis de recursos, né? Então, os maiores exemplos são vento e sol, tá? E os recursos não renováveis, que são fontes que não se renovam ou se renovam de uma maneira muito lenta, que leva muito tempo para se renovar, como o petróleo, por exemplo, tá? Então, pessoal, aqui tem mais uma perguntinha, tá? Ó, os recursos naturais são elementos fornecidos pela natureza e utilizados pelo homem para a sua sobrevivência, bem como na construção e no desenvolvimento das sociedades. Entre os recursos fornecidos, temos os renováveis e os não renováveis. Dentre os itens abaixo, todos são exemplos de recursos não renováveis, exceto, então, nós temos carvão, ouro, vento e petróleo. Qual que vocês acham que é renovável, Alice? Qual desses quatro vocês acham que é renovável? Mais um minutinho aí para vocês responderem. Vou botar aqui no cronômetro. O Gessandra botou ar, tá? José Cláudio, Wesley, quiserem responder, fiquem à vontade. José Cláudio botou ar, show. Energia eólica, né? Show de bola. Wesley, se quiser responder também, tiver por aí. Wesley também respondeu, botou o vento, e aí acertou quem colocou o vento, né? Então, o ar é um recurso renovável, né? Então, todos os outros, né, como carvão, ouro e petróleo, são recursos não renováveis, tá? Dentro desse assunto, né, a gente tem a sustentabilidade, né, que a definição de sustentabilidade é o balanceamento, né, a gente conseguir esse balanço entre a utilização e a renovação dos recursos naturais. Né? Então, não é a gente consumir, 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 sem se preocupar de como aquilo vai se renovar. É a gente conseguir consumir aquilo enquanto, né, em uma velocidade que consegue a natureza se repor. Né? Então, essa busca por esse equilíbrio entre a gente conseguir extrair e a gente conseguir preservar. Beleza? E aí a gente tem três pilares da sustentabilidade. O primeiro pilar é o pilar econômico, né? Então, quando a gente fala de eficiência econômica,
transparência e redução de desperdício. O segundo pilar é o pilar social. Quando a gente fala em políticas públicas para sustentabilidade, a gente garante os direitos humanos e a gente faz um investimento social responsável. E, por último, o último pilar é o pilar ambiental, quando a gente fala de reciclagem, energia, água e emissões. Beleza? E aí, pessoal, dentro das empresas, a gente tem políticas, né, de programas de sustentabilidade, né? Então, isso é basicamente a gente estabelecer algumas diretrizes para um caminho que a empresa vai seguir com base nessas questões, né, tanto sociais, quanto ambientais, quanto econômicas. Então, a gente vai acabar na empresa evitando o consumo desenfreado e também irracional de todos os recursos naturais que vão prejudicar o ecossistema onde a gente vai estar inserido ali, tá? Um exemplo bem legal é o Dia do Consumo Consciente, né, que é o dia 15 de outubro. Então, a produção e o consumo inteligente dos recursos naturais, quando a gente associa isso com uma preocupação em a gente conseguir avaliar e controlar os impactos ambientais, é o propósito para a gente conseguir criar na empresa uma cultura de consumo consciente. Então, quando as empresas aplicam essa cultura, faz com que o consumidor repense, né, e avalie o impacto do consumismo, né? Então, por exemplo, tem empresas que têm, por exemplo, um pacotinho de bolacha pequeno, de plástico, aí dentro todas as bolachinhas vêm separado por um outro plástico, por exemplo, né? Não tem necessidade, né, pessoal? A gente pode ter um plástico só com as bolachas ali dentro, tudo certo, né? E aí, por isso que tem o Dia do Consumo Consciente, né? O dia 15 de outubro, e tem algumas sugestões, né? Como plantar uma árvore, fazer a separação do lixo, usar sacola retornável, ir aos lugares de bicicleta ao invés de carro, fazer um dia sem carne e reduzir o consumo de energia, tá? Eu vou dizer que eu faço algumas, mas para mim o mais difícil é fazer um dia sem carne, né? Está muito acostumado a comer carne. Aqui no sul a gente come muita carne, né? Então é mais complicado, não vou negar para vocês. E algumas ações, pessoal, pode ajudar também, né, a mudar essa cultura dentro da empresa, dentro da nossa casa também, né? Como ações individuais sustentáveis, né, ações comunitárias, ações empresariais e globais. Tudo isso acaba tendo aí um papel de extrema importância e acaba sendo muito fundamental para a gente criar uma cultura racional de consumo, né? Então, por exemplo, a gente tem que cuidar mais da água, economizar energia, reduzir o desperdício, reciclar e reutilizar, tá? Evitar produtos químicos e aerosol, eliminar sacolas plásticas, imprimir apenas o necessário e reutilizar aquele papel, se deslocar mais a pé, de bicicleta, né? Cuidar e proteger da flora e da fauna, pensar de forma sustentável, né? Então, tudo isso acaba ajudando, né? Até tem uma história bem interessante aí de Lauro de Freitas. Eu peguei um Uber aí, que ele tinha um carro elétrico, um desses novos aí, da BYD, né? Um pequenininho daqui. Daí eu tava conversando com ele e tal, dele me falando que ele botou 2 placas solares na casa dele só para carregar o carro. Então, por exemplo, ele não polui, né, o carro dele, nem na geração de energia, porque ele usa energia solar para carregar o carro dele, né? Então, assim, tirando a parte do gasto, né, que ele não tem gasto nenhum com o carro, basicamente só a manutenção do carro, quando a gente fala de poluição, ele também tem zero poluição. Por quê? Porque muitas das vezes, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, tá? Aqui na região, a gente tem algumas cidades que são abastecidas por usinas termoelétricas, né, que são usinas a carvão. Essas usinas são relativamente poluentes, tá? Bem mais poluentes que as outras. E o que acontece? Às vezes a pessoa compra um carro elétrico para, vou dizer, pelo menos vou poluir menos. Mas aí usa dessa energia que é gerada pelo carvão para carregar o carro. Aí não faz muito sentido, né? Pelo menos para mim não faz muito sentido. Então, ele colocou lá 2 placas solares, então ele capta o sol, né, que é uma fonte inesgotável de energia, e carrega o carro dele. Então, o carro dele andava ali em Salvador, Lauro de Freitas, ali 8, 9 horas por dia. Depois ele ia para casa, voltava a carregar, dormia, fazia as coisas em casa, no outro dia ele voltava a trabalhar. Achei bem interessante assim, tá? Outra questão das empresas hoje em dia, né, é o descarte inadequado de resíduos, né? Então, os resíduos industriais, pessoal, eles são muito perigosos, né? Pode acabar sendo muito danoso aí para a natureza de maneira geral, lençol freático, tudo isso, tá?
E aí, quando a gente descarta eles de maneira errada, a gente acaba contaminando aí o ecossistema, contaminando lençóis freáticos, que são basicamente algumas fontes de as fontes de água, né? Então, é bem complicado hoje em dia nas empresas também, tá? Mas aí, tirando um pouquinho da parte ruim, né? Eu trouxe um vídeo, né? Ah, bom, aqui antes, né? Alguns exemplos de reutilização de material, né? Então, esse blister aqui, né? Isso aqui se chama blister, né? Que vai os comprimidos dentro, a gente pode transformar em tijolo, em calha, né? Em batente, rodapé, guarnição, né? Ó, restos de tecido a gente pode usar aí para fazer tijolos, certo? Restos de roupa a gente pode usar para fazer tijolos também. Tá? E aí, pessoal, aqui pode ser que fique só na imagem, né? Mas daí eu trouxe o vídeo para vocês verem como é que isso funciona, tá? Então, eu vou botar aqui para vocês verem. Com uma crença genuína em inovação e sustentabilidade, a Unicomper atua desde 2015, determinada a desenvolver soluções sustentáveis e eficientes para o mercado da construção civil. Produto à prova d'água, durável, funcional, resistente. O que eles fazem, tá, pessoal? Antes de a gente continuar no vídeo, né? Eles reutilizam alguns produtos, como blister, resto de tecido, tudo isso, para fazer esses materiais aqui. Daí vocês me perguntam, ah, professor, mas não fica ruim? Não. Esses materiais têm a mesma resistência ou mais resistência, tá? Que materiais que a gente costuma comprar, de PVC ou de cerâmica, enfim, tá? Resistente e belo. Essas são algumas das características e tecnologias do nosso composto. No entanto, a principal delas encontra-se na sustentabilidade. Um dos pilares da nossa matéria-prima é o blister, oriundo. O blister é essas embalagens de remédio, né? Como eu falei ali antes, as embalagens que a gente descarta acabam indo pro lixo, né? De indústrias farmacêuticas e gerenciadores de resíduos. Aqui, proporcionamos um novo ciclo de vida ecologicamente correto para esse resíduo. A cada 75 toneladas de blister reutilizados, são produzidas 250 toneladas de produto. Vocês imaginam, né? O quanto que isso não produz, né? 75 toneladas de um material produz 250 toneladas de outro material, né? Que aí é um material que não vai se acabar nunca, né? Por exemplo, um rodapé, um tijolo, algo assim. Produtos Unicomper, que recebem ao longo do processo produtivo outros componentes, como pó de madeira, pó de pedra e aditivos. Então, tirando os aditivos, que são produtos químicos, né? Eles vão usar tudo produtos que não tem muita serventia, né? Que é o blister usado, que é o pó de madeira, que não se usa para nada, o pó de pedra também, que não tem muita serventia, né? Às vezes usa para alguma coisa ou outra, mas a maior parte iria descartado, né? Além da coleta no fornecedor, transporte especializado e classificação do material, nossos processos industriais são realizados em circuito fechado, ou seja, trituração, micronização e extrusão, reutilizando Então eles transformam tudo aquilo, os blister, né, em pó, misturam ali com pó de madeira, pó de pedra, colocam os aditivos, colocam numa máquina, tá? E aí essa máquina tem uma matriz, né? Matriz essa forma aqui, ó, é a forma da matriz, certo? E aí a gente empurra o material por essa matriz, né? Esmaga o material por ali, e aí vai saindo esse material pronto, como vocês podem ver ali. 100% do material. Tudo alimentado por energia solar. Portas em PVC wood, batentes, guarnições e rodapé. Então vocês imaginam, né, que um blister vai virar uma porta, vai virar um batente, vai virar um rodapé. São fruto, né, de pesquisas e testes laboratoriais que hoje disponibilizam ao mercado durabilidade, praticidade, nenhum impacto ambiental e ganhos econômicos relevantes. Expandimos visando o novo e o sustentável, oferecendo soluções na gestão empresarial de alta performance com respeito ao meio ambiente e às pessoas. Então essa empresa, pessoal, ela é uma empresa altamente lucrativa, né? Por quê? Porque ela só usa resíduo de outras indústrias, né? Então, por exemplo, por quanto será que uma indústria farmacêutica vende a tonelada desse resíduo de blister, né? É uma mixaria, não custa nada, né? Pó de pedra, a mesma coisa, pó de madeira, a mesma coisa, o mais caro deve ser os aditivos. A empresa não gasta com energia, porque ela funciona toda com energia solar. Então,
os custos da empresa são baixíssimos, né? E a lucratividade muito, muito alta, né? Unicomper, o composto do futuro. E aí eu acho que eu tenho outro vídeo aqui também, bem interessante. Esse aqui, ó, de tijolo ecológico. Esse eu acho que é aqui de Santa Catarina. Que eu vi a reportagem. Deixa eu ver se é esse. Olha, lá em Lages, na região serrana de Lages é aqui em Santa Catarina, na Serra, tá? Santa Catarina, muita gente tem aproveitado o lixo que ia ser jogado fora para virar casa, viu? Isso é um projeto também que vale a pena a gente conferir. A ideia foi resultado de uma pesquisa feita ao longo de 13 anos pelo secretário de Habitação de Lages. Esses tijolos são produzidos com 100% de material reciclável. Aqui pode não parecer, mas estão sendo utilizados materiais que geralmente vão para o lixo. Para fazer os tijolos, os materiais recicláveis são processados. Aqui, por exemplo, nós temos o vidro, temos também o papel, o plástico. Tudo isso aqui será transformado em tijolos, que irão servir para Então, vocês imaginam, né? Todos esses resíduos que vão ser jogados aí no lixão, num aterro, algo do tipo, estão sendo usados para fazer tijolos, né, para o pessoal, para construir casas para outras pessoas, né? Podia pegar isso, né, construir casas para pessoas que não têm dinheiro para ter, etc. Imagina, tipo, a benfeitoria que isso faria no mundo, né? Construir as casas para a população. São utilizadas também até grimpas de pinheiro e cinzas de biomassa florestal. Todo esse material vem de doações e descartes das empresas da região. O processo funciona assim. O material que antes ia para o lixo vai para essa máquina que transforma... E agora eu quero que vocês percebam como o processo ele é bem arcaico, assim, não é uma super fábrica. ...forma em uma espécie de areia. Depois, tudo é misturado na betoneira. Daqui, ela vai para essa outra máquina. Obviamente que tem um maquinário, né? Mas são máquinas pequenas, né? Comparado a grandes indústrias do mesmo material, né? Que prensa e molda o tijolo em poucos segundos. Em 7 dias, ele já pode ser utilizado nas construções. Tudo é feito pela Secretaria de Habitação do município. O custo é 10 vezes menor que um tijolo comum. E aí você vai comprar um milheiro de tijolo, vai sair 10 vezes mais barato, e a resistência é a mesma, né? Então, pô, vale muito a pena. Antes, um imóvel que tinha um custo de R$25 mil, agora... Lembrando, tá, pessoal? Hoje não tem mais imóvel de 25 mil, esse vídeo é bem antigo. sairá por R$6 mil. Eu, com o valor de uma casa que eu construía até semana passada, vamos dizer assim, eu consigo hoje fazer 4. Então, o custo reduziu muito em função do quê? Então, ver, com o preço de uma casa, hoje, naquela época ali, né, o preço de uma casa ele faria 4 com esses tijolos recicláveis, né? Além de custar muito mais barato, né? Tem essa questão de reutilizar todos esses materiais. O aproveitamento dos materiais, das doações, né, que vem até a secretaria. E a reciclagem é utilizada até no encaixe dos tijolos. A argamassa foi substituída por uma resina de isopor. Além disso, o secretário afirma que a qualidade das casas será ainda maior, já que esses tijolos são mais resistentes que as madeiras que vinham sendo utilizadas nas construções. Então, eles conseguiram um material que é mais resistente do que a madeira que eles faziam as casas antes, né? E reduz ainda o preço para 1/4, né? Os imóveis populares. Passando aí para um formato maior que eu possa construir com até 3 dormitórios. Então, maior durabilidade, é uma área maior também e conforto térmico e acústico melhor também, né? É uma casa em alvenaria, diferente do material madeira. No ano passado, foram entregues em Lages cerca de 150 moradias à população. Com essa nova forma de construir, a ideia é ampliar esse número. As primeiras residências com os tijolos recicláveis devem ser entregues em 30 dias. A construção está prevista para começar na semana que vem. E quem diria que um dia tudo isso aqui iria se transformar em casa. E aí é muito legal a gente ver essas coisas, né, pessoal? São pessoas aí que têm mentes brilhantes, vamos dizer assim, né? De pegar lixo e transformar em algo que realmente vai ser usado por muitas pessoas, né? Eu fico bem impressionado com esse tipo de coisa. E tem mais um videozinho aqui daí de garrafa PET, né? Isso já é mais padrão, assim, que a gente sabe, né? De garrafa PET, mas eu trouxe também 3 exemplos aí pra gente.
Esse é o terceiro exemplo. O que você faz com as garrafas PET? Acredita-se que uma garrafa PET leve entre 200 e 600 anos para se decompor no meio ambiente. O Brasil é um dos países que mais reciclam o polietileno tereftalato, ou PET. Mesmo assim, 41% das garrafas PET descartadas ainda não são recicladas. Isso equivale a mais de 200 mil toneladas. Onde vai parar tudo isso? Tudo isso vai parar na natureza. O PET ele tem na sua molécula um dos monômeros que é o ácido tereftálico, ele é aromático, ele é cancerígeno, causa um monte de problemas na saúde. E quando começa a haver decomposição do material na natureza, né, por efeito de radiação ultravioleta, etc., vão ser liberados fragmentos das moléculas ali que são extremamente tóxicos. Os catadores de resíduos sólidos recolhem os materiais feitos de PET e enviam para uma usina de reciclagem. Ele vai ser transportado para uma indústria. Nessa indústria, esse material vai ser triturado. Depois de triturado e lavado, ele se torna um material chamado flake. Ele passa por um processo de um leve derretimento para ele se tornar um grão. Quando ele se torna grão, ele se torna de novo matéria-prima para ser utilizado em diversos produtos. Plástico, que é a garrafa PET, né? Sim, daí falando um pouquinho, puxando a sardinha para o lado da engenharia, né? Esse tipo de plástico, né, é um tipo de plástico que permite fazer isso, né? E, obviamente, eles escolheram esse plástico justamente para isso, né? Existem vários tipos de plástico, né? Tem uns plásticos que tu derrete, faz um molde e depois tu não consegue mais derreter. Ele não consegue remoldar, né? E o PET é um que tu consegue remoldar, né? Então, tu pode derreter várias vezes e fazer vários objetos diferentes, né? E aí, obviamente, quando eles escolheram esse material para fazer essas garrafas, né, já com certeza previram isso, né? Previram isso. A reciclagem de 1 tonelada de plástico economiza 130 quilos de petróleo. Você também pode reciclar garrafas PET. Olha só, vamos fazer então um pote para guardar objetos, um porta-treco, né? Para isso nós vamos precisar de uma garrafa de refrigerante. O corte tem que ser feito. Bem, né, pessoal, a gente tem aí desde reutilização dessas garrafas em escala industrial para fazer outros produtos, também nessa parte aqui de artesanatos também para a gente utilizar em casa, horizontalmente nessa parte do meio. Até separar, né, o pote do restante da garrafa. Nessa fase aqui, nós vamos cortar o vinco vertical, sempre medindo desse último horizontal 2 dedos. Sempre cortando o vinco, um sim, o outro não. Pronto, então depois que todos estão cortados em pétalas, só arredondar as pontas. É como se fossem algumas pétalas. Vamos fazer umas pétalas aqui no final. Pronto. Aí com as pontinhas arredondadas, você vai fechando, testando para ver se vai realmente funcionar. Pronto. Meio vira meio que um porta-treco, né? Um porta-treco. Também é um jeito de a gente reciclar materiais. Beleza? E aí, dentro dessa parte, né, a gente tem ações de prevenção, né? Dentro da indústria, a gente tem que aplicar essas ações de prevenção, tá? Que a gente pode classificar como redução de consumo inconsciente, reciclagem e aproveitamento de recursos naturais, reuso desses recursos, tratamento de resíduo, disponibilização de recursos naturais de uma forma que não prejudique o ecossistema, né? E aí, no ano de 2015, né, a ONU ali, em conjunto com todos os países, estabeleceu ali 17 metas globais, né, que fazem parte da agenda de 2030, né? E cada um desses objetivos de desenvolvimento tem as suas próprias metas específicas e os seus indicadores para eles conseguirem fazer a medição para saber se os países estão cumprindo ou não.
Quais são essas 17 metas? Primeiro, erradicação da pobreza. Segundo, fome zero e agricultura sustentável. Terceiro, saúde e bem-estar. Quarto, educação de qualidade. Quinto, igualdade de gênero. Sexto, água potável e saneamento. Sétimo, energia limpa e acessível. Oitavo, trabalho decente e crescimento econômico. Nono, indústria, inovação e infraestrutura. Décimo, redução das desigualdades. 11º, cidades e comunidades sustentáveis. 12º, consumo e produção responsáveis. 13º, ação contra a mudança global do clima. 14º, vida na água. 15º, vida terrestre. 16º, paz, justiça e instituições eficazes. E 17º, parcerias e meios de implementação. Então, a indústria, pessoal, pode acabar adotando várias alternativas para minimizar esses impactos, como avaliação do ciclo de vida de recursos naturais, uma logística reversa, né, que é basicamente a gente recolher os resíduos dos produtos que a gente vende, ter uma produção mais limpa, né, reduzir o descarte de resíduos, ter uma economia circular, o que vai otimizar os nossos processos, né, vai recuperar os recursos para colaborar com o desenvolvimento sustentável, tá? E isso também colabora com a organização do ambiente de trabalho, né, para a gente poder ter um espaço de trabalho muito mais produtivo, muito mais eficiente, né? E aí a gente não somente olhar, né, para o sustentável, mas também olhar para o nosso local de trabalho, né, pessoal? E isso vai facilitar muito o dia a dia da empresa. Entrou mais gente aí, pessoal, tudo bem? O Alex está aí agora, o Kleber. Sejam bem-vindos aí, pessoal. Não vi que vocês tinham entrado. Tudo bem? Pessoal, agora nós vamos fazer o nosso quiz, tá? Como é que funciona o nosso quiz? Eu trouxe 6 perguntas, tá? Boa noite, boa noite. Trouxe 6 perguntas, ok? Vou colocá-las na tela. Eu vou ler a pergunta, vou ler as alternativas e vou dar 1 minuto para vocês responderem no chat. Beleza? Vamos começar? Vamos lá? Olá, Cleonice está aí também. Boa noite, boa noite. Começamos? Podemos começar o quiz? O que vocês acham? Vamos? Então vamos. Pergunta número 1. O que significa o conceito de sustentabilidade nas organizações? Letra A. Redução dos custos apenas? B. Produzir mais com o menor número de funcionários possível? C. Equilibrar os aspectos econômicos, sociais e ambientais? Ou D. Cumprir somente as metas ambientais? Alex, Kleber, Wesley, Cláudio. 1 minutinho, pessoal. Vamos lá. Alguém? Acho que todo mundo respondeu, né? Confiando. Então tá, todos responderam letra C. A resposta correta é letra C. Então, equilibrar os aspectos econômicos, sociais e ambientais. Parabéns, show de bola. Pergunta 2. Qual dos itens abaixo está relacionado à sustentabilidade ambiental em uma indústria? Letra A. Aumento do consumo de energia elétrica. B. Descarte incorreto de resíduos industriais. C. Produção sem considerar impactos ao meio ambiente. Ou D. Reutilização de materiais e redução de desperdícios. 1 minuto. Alex, botou D. O Cláudio botou D. Minutinho enrolando. Everton colocou D. Wesley também colocou D. Todos responderam. E a resposta correta é a letra D, né? Então, reutilização de materiais e redução de desperdício. Show de bola, pessoal. Parabéns. Terceira pergunta. A prática de reduzir, reutilizar e reciclar é conhecida como: letra A, produção enxuta, B, logística reversa, C, economia verde, ou D, os 3 R's da sustentabilidade. 1 minuto. A Alexandra C, o Wesley botou a Alexandra botou o quê?
Vai ser o teclado de C. Agora temos que dar tudo. Sim. Vai para o também. Foi, né? E aqui a resposta correta é letra E. Então, tá bem. Se vocês prestarem atenção na pergunta, fica bem claro, né? 3 R's da sustentabilidade. Reduzir é com R, reutilizar é com R, reciclar é com R, tá? Para quem respondeu logística reversa, a logística reversa ela acontece da seguinte maneira, tá? Eu vendo um produto, tá? E aí, quando eu sei que o meu produto está chegando no final do ciclo de vida e a pessoa vai descartar, eu vou lá e compro ou pego o meu produto de volta e dou lá um desconto ou algo para a pessoa comprar o próximo produto, né? E aí eu mesmo faço o descarte desse produto. Fechou? Quarta pergunta. Qual é o papel do PCP em ações sustentáveis dentro de uma indústria? Letra A. Integrar planejamento produtivo com práticas sustentáveis. B. Garantir produção em massa sem foco ambiental. C. Planejar ações de marketing. Ou D. Controlar apenas a qualidade dos produtos. Tranquilo, meu amigo. Não tem problema. Galera que botou A, gente, Andrade, tecnologia lá. Vamos só um negócio. Exatamente. Então, a resposta correta é a letra A, né? Então, integrar planejamento produtivo com práticas sustentáveis. E a última pergunta é, não, penúltima pergunta, desculpa. A economia circular busca, letra A, substituir todos os materiais por matérias-primas virgens. B, eliminar o uso de tecnologias limpas. C, reutilizar e reintegrar recursos ao processo produtivo. Ou D, aumentar a produção independente dos impactos. Vamos dar a letra C na frente. Vamos para Kleber. A resposta é a letra C. Reutilizar e reintegrar recursos ao processo produtivo. E a última pergunta é: qual dos exemplos abaixo não representa uma ação sustentável? Letra A. Implantação de energia solar na empresa. B. Separação e reciclagem de resíduos. C. Produção baseada no consumo consciente. Ou D. Descarte de resíduos químicos. Enfim. Cláudio B. Wesley. Alex B. Kleber. Então, um exemplo de ação não sustentável é descartar resíduos químicos em rios, pessoal. Show de bola. Então, parabéns aí para vocês que acertaram as perguntas aí. Uma ou outra acabou passando, mas sem problema, deu para ver que vocês prestaram atenção na aula. Beleza? Pessoal, agora são 19 horas. Vamos fazer um intervalinho de 10 minutos até 19h10, tá? Peguem, se preparem aí para depois nós fazermos um trabalhinho, tá? E aí a gente vai corrigir aqui mesmo na aula, tá? Mas se preparem, que aí a gente já vai fazer um trabalhinho aqui, beleza? Até daqui a pouco.
Então tá, né, galera? Dado o intervalo, nós vamos agora fazer o nosso estudo de caso, tá? O negócio é o seguinte, eu pensei nessa atividade, que é uma atividade que a gente consegue envolver sustentabilidade, que é o tema da aula de hoje, PCP, que é o tema do curso, né? E o que vocês vão ver no presencial, tá? Que é procedimento operacional padrão. Então, eu bolei essa atividade para vocês fazerem, tá? Eu vou botar ela aqui na tela, mas ela ficou num documento meio grande, então não vai dar para colocar todo na tela. Então, só vou botar na tela a título de curiosidade. Na verdade, eu vou mandar o link para vocês, e aí vocês entrem, tá? E respondam. Obviamente, vocês não vão responder no link, vocês vão responder num documento do Word, no celular, num papel, onde vocês quiserem, tá? Então, podem entrar aí, tá? Então, aqui a gente tem todo um estudo de caso, né, de sustentabilidade PCP, tá? Então, a gente tem aqui o contexto, os desafios enfrentados pela empresa, as ações que foram propostas pelo PCP. A gente tem um POP aqui, né, que é um procedimento operacional padrão de uma produção sustentável, os procedimentos, os responsáveis, os indicadores de controle e a atividade lá embaixo, tá? Então, a atividade são 4 perguntas, basicamente. Então, tem ali, ó, com base no estudo de caso da empresa. Ah, não estou mostrando para vocês, né? Peraí. Então, os quatro tópicos para vocês responderem são: com base no estudo de caso da empresa Verde Vida e no POP apresentado, letra A, identifique quais práticas sustentáveis podem ser aplicadas em outros setores da empresa. Letra B, elabore um novo procedimento que poderia ser incluído no POP para fortalecer a sustentabilidade. C. Proponha 2 indicadores adicionais que o PCP poderia adotar para medir a performance sustentável. E letra D. Cite um benefício direto e um benefício indireto da integração da sustentabilidade no PCP, tá? Então é isso que vocês vão fazer. Vocês vão ler toda a atividade e responder essas 4 perguntas. E aí depois a gente faz a correção, beleza? Agora é 19h12, tá? Vou dar meia hora aí para vocês fazerem, é mais do que suficiente, beleza? Qualquer dúvida podem me chamar aqui no chat. Bom exercício a todos. Eu vou ao banheiro ali rapidinho e já venho.
Pessoal, como nós estamos em 4 pessoas, né? Eu, o Kleber, o Alex e a Gessandra, a hora que vocês irem terminando, podem ir me avisando, que aí a gente já corrige, tá? Não precisamos esperar até o. Se vocês não irem até o horário final que eu dei, tá bom? Pessoal, a Gessandra está pedindo a ajuda de vocês aí no chat, ó. Se ninguém conseguir te ajudar, eu te ajudo, Gessandra, não tem problema. Não, para fazer sozinho. Pode fazer sozinho, Gessandra, não tem problema não. Precisa de ajuda no quê? Eu te ajudo. Sem problemas.
10 minutos, tá, pessoal? Daqui a pouco a gente já vai corrigir.
5 minutinhos e já vamos para a correção, tá?
Vamos lá então, pessoal. Conseguiram fazer alguma coisa? O que saiu aí? Conseguiram? Vamos lá? Se vocês quiserem escrever pelo chat, fiquem à vontade. Ou se vocês quiserem falar pelo microfone também, podem ficar à vontade, já estão liberados, tá? Então, a primeira questão era, né? Identifique quais práticas sustentáveis podem ser aplicadas em outros setores da empresa. O que vocês colocaram? Professor, eu coloquei aplicar energia eólica e controle de resíduo dos materiais, tá certo? Tá, legal, show de bola. Mais alguém? Se tiver alguém escrevendo, né? Eu vou falando o que eu coloquei aqui também, para vocês pegarem como ideia também, né? Botei, ó. Olhando no outro monitor aqui. Implantação da coleta seletiva também no setor administrativo e no refeitório. Redução de uso de papéis nos processos de RH e controle de ponto. Implantação de sensores de presença para economizar energia elétrica. E capacitar os colaboradores continuamente sobre consumo consciente e responsabilidade ambiental. Mais alguém? Não? Então tá. Segunda pergunta. Elabore um novo procedimento que poderia ser incluído no procedimento operacional padrão para fortalecer a sustentabilidade. O que vocês colocaram? Segunda aí, o que vocês colocaram? Professor, você poderia repetir a primeira que você fez, por favor? Coloco, repito. Implantação de coleta seletiva também no setor administrativo e no refeitório. Redução do uso de papel nos processos de RH e controle de ponto. Implantação de sensores de presença para economia de energia elétrica e capacitação dos colaboradores sobre consumo consciente e responsabilidade ambiental. Vou botar no chat, acho que fica melhor, né? Fica melhor. Acho que eu não consigo copiar e colar aqui de onde eu escrevi, peraí. Ué, por que não está indo? Não creio. Deixa eu ver se aqui vai. Aqui foi. Se eu botar um por um, vai. Peraí, vamos ver. Ah, não estou conseguindo. Depois eu coloco as respostas ali nesse documento aqui e boto lá no AVE para vocês. Então, melhor, fica mais fácil. Pergunta número 2. Elabore um novo procedimento que poderia ser incluído no POP para fortalecer a sustentabilidade. O que vocês colocaram? Não colocaram nenhum procedimento novo? Não conseguiram pensar em nada? Não saiu nada? Professor, eu colocaria uma coleta seletiva de resíduos. Legal, legal, show de bola. É um procedimento Só que assim, eu não consigo, eu tenho que pensar, Ana Maria, muita coisa. Mas pode botar assim, um procedimento para coleta de resíduo reciclável, algo assim, entendeu? Já está ótimo, já. Certo? Eu coloquei 2 aqui. Pode ser procedimento de reaproveitamento da água utilizada nos processos de resfriamento. E o segundo que eu coloquei foi procedimento de controle e substituição de insumos tóxicos por materiais com menor impacto ambiental. Vou colocar ali também. Depois eu disponibilizo lá para vocês. Na verdade, o PCP é para queimar o juízo, né? É que a gente acha que o PCP é pouca coisa, né? Mas é muita coisa. Sem o PCP, a empresa não anda, basicamente. Realmente, professor, hoje eu vi
um texto sobre isso, de um analista falando sobre o PCP. Sem o PCP, a indústria não vai. Tudo o que PCP, der errado, o que der certo. O PCP é basicamente o que organiza a empresa, basicamente, né? Tipo, de todas as maneiras, né? Em tudo. Então vamos lá. Terceira, vamos ver o que vocês colocaram. Proponha 2 indicadores adicionais que o PCP poderia adotar para medir a performance sustentável. O que vocês colocaram? Se colocaram algum, o que colocaram? Professor, reduzir desperdício e, segundo, realizar conscientização com os colaboradores sobre a sustentabilidade. Legal, show de bola. Eu botei aqui, ó, criar um índice de reaproveitamento de água no processo produtivo e fazer o consumo médio de energia por unidade produzida também seria, mas a da Gessandra também tá bem bom também. Deixa eu botar essas respostas ali, para depois eu não esqueci. O Alex botou, setor de compras, priorizar fornecedores de produtos sustentáveis. Peraí, foi bastante coisa. Logística, priorizar o transporte para automóveis elétricos. RH e treinamento, reduzir o uso de papel e material de escritório. Manutenção, implementar uma política de reutilização de peças e componentes. E implementar um sistema de monitoramento de consumo de insumos produtivos para reduzir o desperdício. Show de bola, Alex. Perfeito também. Bem legal. Bem boa as respostas. Por setor, assim, ficou bem bom. E a última pergunta é, cite um benefício direto e um benefício indireto da integração da sustentabilidade no PCP. O que vocês colocaram? O Alex botou. Cria um programa de reutilização de resíduos sólidos na indústria, estabelecer parcerias com empresas de reciclagem para destino de materiais reciclados. E o direto, redução de custos, melhor de indicadores e maior eficiência no processo produtivo. Show de bola. Gessandra, botou alguma coisa nesse? Não? Nesse aqui eu coloquei benefícios diretos, redução dos custos operacionais, o menor consumo de energia, redução de desperdícios, e benefícios indiretos eu botei melhoria da imagem da empresa perante o mercado e aumento do engajamento dos colaboradores com a cultura organizacional. Então, é basicamente isso. Alguma resposta parecida com a do Alex também? Tá bom, pessoal? Pessoal, eu trouxe essa atividade, para ser bem sério com vocês, porque é algo que vocês vão ver bem parecido no presencial, tá? Então, eu trouxe para vocês irem se acostumando com esse tipo de atividade também. E eu acho que esse tipo de atividade, no meu ponto de vista, aproxima vocês da realidade, né? Então, eu acho que tem muito a contribuir esses estudos de caso com o curso técnico que vocês estão fazendo, tá bem? Pessoal, alguma pergunta ainda da aula de hoje? Não? Então tá, pessoal. Por hoje era isso. Semana que vem nós temos a última aula ao vivo, tá? Dessa unidade curricular e depois, na outra semana, a gente segue para a próxima unidade curricular, tá bom? Uma boa noite a todos, uma ótima sexta-feira. Aproveite o final de semana para descansar, para estudar e a gente se vê aqui semana que vem. Muito obrigado pela presença, vão com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!